Bom dia, povo de Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Jesus ressuscitou, o sepulcro está vazio. Irmãos e irmãs, nessa leitura de hoje, esta quarta-feira da oitava da Páscoa, o nome da irmã, a caminho de Emaús. Os discípulos conversavam do ocorrido e no meio do caminho, Jesus aparece para eles, mas não conhecia como se estivesse cego. Começou a contar tudo para Jesus o que tinha acontecido há 3 dias atrás. Contando passo a passo, encontrou com Jesus, o Filho de Deus, foi morto crucificado, falou da ressurreição, mas ele não tinha visto ele. Mas mesmo assim acreditaram. Jesus estava vivo, presente no nosso meio. E chegando no final da tarde, meus irmãos, que ele foi para outra cidade, Jerusalém, um lugar distante de Jerusalém, é outro lugar. Os discípulos convidaram a Jesus para ficar com eles, porque já era noite. O sol estava se declinando e já a noite estava chegando. Foi lá, comeram, Jesus pegou o pão e repartiu entre eles, a reconheceram que era Jesus. Mas na hora, o Senhor desapareceu na frente deles. Mas sempre comentava, irmãos e irmãs, que quando estava falando com ele, o coração ardia como fogo. Porque, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus toca muitas vezes no nosso coração e a gente não percebe. Sente aquela queimação, às vezes sente aquela alegria, um arrepio no corpo. Jesus tocando no nosso coração e a gente às vezes não percebe que estamos cegos espiritualmente. Que essa mensagem de hoje, irmãos, você possa meditar com fé. Ele está vivo e presente no nosso coração, ao nosso meio. Viva Jesus ressuscitado! Viva Jesus ressuscitado! Irmãos e irmãs, vamos então para a leitura de hoje, nesta manhã, de quarta-feira. O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, aonde a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto tristes, entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aqui aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam a eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia fazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Uma das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro. Não achavam o corpo dele. Voltaram-nos e contaram ter tido uma visão de anjos. Disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés a todos os profetas, explicou-lhe que constava a respeito dele em todas as Escrituras.
Se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que lá mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram que ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-lhe uns aos outros: não estava queimando os nossos corações enquanto nós falavam no caminho, nos explicar as Escrituras? Levaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, e que estavam com eles reunidos. E diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Estes, os dois, contam o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foram reconhecidos por ele quando partia do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus caminha contigo. Devido da sua situação que você está vivendo, a gente não percebe. Mas Jesus está caminhando contigo o tempo todo. Se de hoje você possa refletir essa palavra hoje, em Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. Você possa meditar essa palavra com fé. Jesus toca nos nossos corações todos os dias. Basta você dar um tempo para Ele no teu coração. Já que seus olhos abrem para ver o Senhor Jesus agindo na tua vida. Tenha fé e confiança. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.